Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neurocast. Eu sou Eveline, idealizadora da Neurofuncional Mais, e hoje recebo mais uma vez uma convidada muito especial. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental no cuidado infantil, a comunicação de crianças com deficiência. Para essa conversa, eu recebo um profissional que é referência nessa área, é apaixonado pelo que faz e tem uma escuta super sensível, a fonoaudióloga Kayla. Então se ajeita aí, que o Neurocast está só começando. Kayla, que honra te receber aqui para mais um episódio do Neurocast. Prazer é todo meu, Eveline, de fazer parte, de poder compartilhar com vocês no Neurocast. Estou achando maravilhoso e estar aqui para a gente compartilhar informações, trocar essas informações também é um prazer e é uma honra. Que bom, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Estava ansiosa por trazer uma fono aqui, porque eu tenho várias coisas para perguntar. E então vamos começar. Se apresenta rapidinho para o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece. Sim, vamos lá. Bom, estou aí desde 2012 na fonoaudiologia, formada pela Unifram. Já temos aí, 13 aninhos, eu falo que são 13 anos, levando a comunicação, facilitando a comunicação dos pequenos. Atualmente fiz alguns cursos, tenho aprimoramento no transtorno da fala infantil, transtorno motor, também relacionada à fonoaudiologia no autismo infantil e no desenvolvimento infantil também. Atualmente, atuo mais nessa área do desenvolvimento da fala, estimulação precoce, nas trocas de fala. Tem uma demanda grande, né? Muito grande, muito. Estamos também trabalhando bastante com transtorno motor de fala, que a gente fala, surgiu aí, antes era só uma motricidade, agora é algo que precisa ter um olhar diferenciado, um cuidado, mas, no geral, trabalhando com os pequenos, com muito carinho, com muita dedicação e aprendendo muito com eles. É a nossa paixão, né? Sim. A pediatria, neuropediatria. Sim, é a nossa paixão. Para começar um pouquinho, fala um pouquinho da fonoaudiologia, do papel que a fono tem no processo de desenvolvimento infantil de forma geral e especificamente nas crianças que têm alguma demanda para estar te procurando, né? Para procurar uma fonoaudióloga. Sim. A gente vê muito, eu sempre procuro orientar muito, Eveline, no sentido de o que é a fonoaudiologia na vida dessas crianças? É a comunicação. Então, quando que vai chegar essa comunicação? A gente fala muito sobre a necessidade de quando a gente identifica uma necessidade. Porque às vezes chega pra gente uma criança com a deficiência, e o que a gente vai fazer? Normalmente a gente encontra algumas dificuldades, mas a gente pensar no sentido de dessas dificuldades tornarem oportunidades. E a gente dá para a criança essa comunicação. A gente fala muito dessa comunicação no sentido de não é somente essa fala, é ter esse olhar. O que a criança traz para nós? Ela traz no olhar, ela traz no gesto, ela traz na expressão, ela traz no som. Então vai depender muito do que a gente faz com isso. Então chegou uma criança, a gente vai olhar as habilidades que ela tem, o que ela traz para mim. Através do que ela traz para mim, nós vamos potencializar. E junto com a família, os demais profissionais, nós vamos criar estratégias para que a gente possa auxiliar ela nessa comunicação. Você sabe que isso que você está falando já é muito interessante, porque existe acho que até um perfil de profissional, que quer ver a limitação. Sim. Isso é errado. Exato. Né? A gente tem que partir da potencialidade. O que essa criança faz? Antes de saber a limitação dela, né? É lógico que é importante delimitar também quais vão ser os trajetos, né, que a gente vai seguir para ir diminuindo essas limitações, para ir vencendo essas barreiras. Mas a primeira coisa que eu olho numa criança é o que ela faz. Porque é através do que ela faz que eu tenho de onde tirar algo. Exatamente. Que eu tenho de onde tirar mais. E a gente pode tirar cada vez mais. Porque nenhuma criança ela vai chegar sem poder te oferecer nada. Mesmo se você falar para mim mas ela não tem a fala. Mas através do que ela trouxer, a gente consegue atingir essa fala. Atingir a comunicação. Sabe? Ter esse olhar.
E antes de tudo, antes de um diagnóstico, de uma deficiência, de uma dificuldade, a gente tem uma criança. Sim. Tem uma criança que tem uma necessidade de se comunicar, de entender, de se fazer entendida, que é super importante. Sim. Essa questão da fala a gente até vai aprofundar um pouquinho mais adiante, porque eu acho que é talvez o principal ponto. Eu acredito, né, não estou lá dentro do seu consultório, mas eu acredito que é o que você mais escuta. Mais. Cara, o que quando você pergunta, né, para as mães, para as famílias, né, o que você quer atingir, qual que é o objetivo, né, pra gente, a meta principal. Exatamente. Não é? É a fala. Eu quero que fala. Eu quero que fala. Eu quero que fala. Você tem idade pra isso, Exatamente. E é onde a gente precisa olhar o que vem antes disso. Né? A gente olhar, valorizar essa fala, valorizar o que tem antes dessa fala. Então a gente tem algumas habilidades que são importantes para a gente atingir essa fala. Na fisioterapia é o andar. É o andar, é verdade. O que a gente é mais cobrado é o andar, né? Quando vai andar. Exatamente. Certo, então assim, complementando um pouquinho desse raciocínio, pra gente já encerrar esse primeiro bloco e ir adiante na nossa conversa, como que a comunicação se encaixa no conceito de participação, de funcionalidade, né? Às vezes, é o que a gente está falando, às vezes as pessoas acham que a comunicação é só falar, né? Mas a forma de participar dessa criança não é, né? Só ela. Então, como que a comunicação faz parte dessa participação da criança. Isso é muito importante. Leline, basta a gente pensar, por exemplo, quando a gente tem um bebê. Qual é o primeiro meio de comunicação dele? Não é a fala, é o choro. Então a gente começa a entender, esse choro é disso, esse choro é de cólica, esse choro é de fome. Daí como fica? Exatamente. Daí a gente começa a ver os olhares, acompanhar, começa a ver os sonzinhos, a interagir, o sorriso. O tipo do choro. Exato. O que é choro disso, o que é choro daquilo. Exato. Então é a gente olhar tudo que antecede. Então é um apontar, é um som que a criança está fazendo, é uma sílaba que ela está repetindo, é um sorriso, é uma expressão. Então, dessa forma que a gente consegue dar essa funcionalidade para a comunicação. Quando a gente olha como um todo. Eu falo muito de valorizar esse tudo. A fala é essencial. Ela abre muitas portas, dá o diálogo, mas a gente precisa de valorizar isso antes. Essa função comunicativa, essa intenção comunicativa. E quando a gente tem a intenção, a gente consegue, assim, um leque de oportunidades e opções. E aí a gente chega nessa fala. E de forma alguma ela é a única forma de comunicar. De forma Isso alguma. precisa ficar claro. Muito, muito claro. Então a gente precisa entender que é individualizado isso. E nem sempre vai ser a fala. Não só a fala que vai dar esse conhecimento para essa criança, que vai ser um adolescente, vai ser um jovem, vai ter uma vida adulta, vai se organizar como nós organizamos normalmente. Então, hoje em dia, a gente tem muitas opções. Então, nós temos a Libras para o deficiente auditivo, temos a comunicação alternativa aumentativa, às vezes por troca de figuras. É a gente pensar que o importante é o quê? A gente dar essa comunicação. Ter esse olhar. Se seja a princípio por um apontar, a gente vai valorizar ele. Porque nós podemos chegar nessa fala, nem que seja um som. Conseguimos um som, então a gente pode chegar para uma palavra, para uma frase. Pensar nesse sentido. Em oferecer a oportunidade. Exatamente. Oferecer ela. Independente da forma que às vezes a gente acha que tem que ser daquele jeito. Não, tem que ser só na fala. Sim. Porque é o mais comum, às vezes é o mais fácil, é o que todo mundo faz. Sim. Mas graças a Deus hoje a gente tem outras formas de dar essa comunicação para as crianças. Eu adoro esse assunto, viu? Já vou te antecipando, né? A gente encerra esse bloco agora. No próximo a gente volta para falar sobre linguagem, como ela se desenvolve e como estimular desde cedo. A gente já volta. Estamos de volta para esse segundo bloco. E bom, agora que a gente já falou, já entendeu um pouquinho mais da atuação da fono, a gente vai falar um pouquinho, mergulhar nesse universo da linguagem. Caia, explica pra gente o que é a linguagem, como ela se diferencia da fala.
Exato, a gente tem duas coisas aí. Uma é a linguagem e outra é a fala. Eu costumo dizer que a linguagem, ela é como se fosse o software que ela vai ali comandar tudo. E aí, quando a gente tem a fala, é como se fosse um hardware, que ela vai executar todo aquele sistema. Para a gente entender melhor, a linguagem é tudo aquilo que a gente olha, que a gente aprende, que a gente guarda. Então, se a gente for pensar, a criança ela consegue ouvir desde ali do 5º mês de gestação. Então, já está tendo informações, já escuta as músicas, as conversas, nasce. Tudo que é falado para essa criança, que é ali a gente vai recontando e conversando, é uma forma dela adquirir uma linguagem. Então, a gente já está... A linguagem está sendo construída ali. Ali. Já dentro No dia a dia, nasceu, está ouvindo, a gente está conversando, nós vamos para casa, a gente vai receber você, então cresceu, olha isso, olha o caminhão, olha o papai, olha a mamãe. Tudo isso é o que está sendo construído. E por que a gente precisa construir isso de uma forma assim, de potencializar isso mesmo? Porque a fala vai ser o quê? A execução motora da linguagem. Tudo que está armazenado, ela vai começar a falar. Então a criança começou lá, um exemplo, fazer o caminhãozinho. Aí tá lá. Que fase é essa? Ela está ali, tendo uma fase de propriocepção, sentindo a boquinha, as bolhas, a vibração. O que a gente faz? A gente vai dar a linguagem para essa criança. Vai fazer o quê? É o caminhão, que lindo, muito bem. Ela não sabe o que é um caminhão, não faz ideia. Mas a gente começa a construir essa linguagem. Para quando ali, com 6 meses, 7 meses, cadê o caminhãozinho da mamãe? Vai fazer o caminhão. Então, ela usou essa linguagem que foi adquirida lá atrás e executou ela. E aí a gente executou o quê? Usando essa parte motora. E nós precisamos do quê? Da linguagem e da fala, delas caminharem juntas para a gente ter uma comunicação eficaz e clara. Engraçado, eu nunca tinha pensado nessa questão da linguagem ser construída ainda no período gestacional, né, que quando o bebê já consegue Sim, esse som interagir de alguma forma com a mãe. E a gente sempre pensa, eu sempre penso, assim, toda vez que eu pego um bebê assim para avaliar, eu falo, o caderno tá em branco, né? Esse bebê não sabe nada, né, teoricamente. Sim. E tudo vai ser novidade. Tudo. Qualquer som, qualquer ruído, qualquer imagem que ele chegar, tudo. É do zero. O aprendizado instintivo, ele é do zero. É do zero. E ele acontece assim, né? Porque você pensa de zero, do nascimento a um ano, olha como as crianças desenvolvem. O que ela aprende, ela passa a andar. Exatamente. Né? Exato. Uma criança, quando ela nasce, ela é 100% dependente da mãe para alimentar, por todos os cuidados, né? Sim. E em um ano, ela está andando. É independente. Né? E se comunicando de forma efetiva, eficiente, que a mãe ou as outras pessoas, né? Exato. Então, assim, é fantástico isso, né? Porque esse caderno em branco, ele vai sendo escrito e, obviamente, depende do repertório que a gente joga ali, né? Os estímulos. Os estímulos. É o ponto principal, Evelyn. Igual a gente pergunta assim, o que eu faço para estimular essa linguagem? A gente vai conversar com a criança. Vai ser a forma que eu vou apresentar. Hoje nós vamos passear na casa da vovó. Lá na vovó tem um caminhão. Lá na vovó tem um brinquedo que você gosta. A vovó vai fazer o bolo. Olha quanto vai sendo associado. Aí ela chega, ela vê. Ela vai ver, a gente vai dando um modelo. É o bolo. Que gostoso! Ela vai começar a executar. Tem bolo na vovó? O que é o bolo da vovó? A criança faz. Ela já está começando a executar esse fala. Muito interessante, muito legal. Eu fico encantada. Com esse achador de conversa, né? E me fala assim, a gente está falando de bebê, né? O que os bebês nos falam, mesmo antes de falar, nesse sentido, né? Eu falo no sentido assim, da gente já perceber o que poderia ser um sinal de alerta, né? O que meu bebê não está me trazendo. É importante. Essa fase inicial. Sim. A gente já começa em pequenininho.
Então, se a gente tem um bebê em casa há 3 meses, a gente já consegue observar e já consegue estimular. Importante a gente pensar isso. Eu encontrei uma dificuldade, eu posso ter uma estratégia para a gente melhorar isso. Então, o bebê, o quê? Que é muito quietinho, fica ali paradinho, que não faz aquela movimentação com o olhar, que não faz aqueles sonzinhos do angu, do que começa. Porque isso tudo antecede esse desenvolvimento dessa linguagem e dessa fala. Eu preciso disso para a gente chegar na fala de uma forma efetiva. Então, a gente tem que ficar atento a isso quando o bebezinho, a criança que não aponta. É muito a gente pensar no sentido de o meio influencia. Porque, às vezes, na rotina, no dia a dia, na correria, eu não conheço aquela criança. Não sei que é água. Sim, Ah, que é água. tá na hora. Vem beber água. Tá lá brincando. Vem beber água. Vamos beber água, preciso beber água. A gente precisa dar a oportunidade para quê? Para apontar inicialmente. Apontou, sistematizou isso, vamos pedir o AG ou AU. Para a gente entender o que? Dar para a criança essa função. Então, a criança precisa apontar ali já com quase até 1 aninho, ter essa habilidade desse apontar, de fazer os sonzinhos. Então, as sílabas, o balbucio, vai juntar essas sílabas, no qual a gente vai dando essa função para a criança. Porque a criança, quando ela começa no pá, 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 ela não sabe que pá, 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 pá é o papai. Mas quem dá esse sentido para ela? São os pais. Sim. É o papai? Ah, é o papai. Ela vai começar a direcionar. Então, esses detalhes que antecedem a fala que nós precisamos estar atentos. Uma criança que às vezes a gente precisa assim, chamar muita atenção dela para ter aquela interação. Isso é um sinal de alerta. Porque a criança, ela está ali, mas ela precisa do outro. E aquele outro é a família, que ela vai interagir, que ela vai desenvolver, que ela vai aprender. Essa família tem que estar com um olhar muito atento, na verdade, porque é muito fácil, você foi falando, eu fui pensando assim, nossa, mas às vezes na correria do dia a dia, aqui é só água, assim, né? Você simplesmente pega a garrafinha, o copinho e oferece, né? E sem perceber, isso pode estar sendo um mecanismo de atrapalhar mesmo esse processo, né? Porque a gente precisa dar essas oportunidades. Ah, a criança tá ali, a gente sabe que é hora dela comer um lanchinho. E ela ama pão. Pão é uma palavrinha super pequenininha, uma palavrinha simples que a gente consegue ali com a criança de 1 ano, 1 ano e meio. Sim. O que a gente chega perto? Ah, você quer o pão? A gente pode estimular. Mas a gente precisa dar essa oportunidade da criança. Como que chama esse? É esse que você quer? É o pão? Que gostoso. Fala pra mamãe. Fala pro papai. É o pão. E aí a criança começa a perceber, a imitar. Então, essa habilidade é super importante. Essa imitação. A gente faz esse combo. Então, tanto na habilidade de contato visual, de olhar, de manter esse olhar, a imitação é super importante também. E aí a gente vai pensar o quê? Que para ter imitação, eu preciso desse contato visual. Sim. Então uma coisa está muito ligada com a outra. E assim, a gente fala hoje em dia com as crianças, esse tempo de qualidade das famílias com os filhos, estar ali. Né? Presente para essa comunicação, esse olhar, esse tempo, né? A gente sabe que tá todo mundo correndo, sim, né? A vida de todo mundo, ninguém tá tranquilo, sim, com tempo para fazer. É muito difícil quem tem essa disponibilidade. Mas, assim, em alguns horários específicos, né? De alimentação, de banho, de brincadeira, tirar isso, né? Esses horários, para realmente estar com a criança de uma forma que seja produtivo, que seja estimulante. Exatamente, isso é super importante, Eveline. Porque é tudo isso que você disse, a gente sabe da rotina. A gente sabe que não dá para sentar ali e ficar durante o tempo todo, o dia todo estimulando a criança. Mas você tem mais filhos, sim, né? Tem rotina, e a chance aí é claro, não é? A gente sabe disso. Mas é o quê? O tempo que eu tenho, aproveitar esse tempo. Olhar para a criança, sentar, valorizar, acolher, comemorar. Porque isso é o suficiente para ela. Sim. Porque além de todas as habilidades que a gente fala, que é importante, a parte motora, o contato visual, a imitação, a gente tem a questão afetiva também. Sim.
que é super importante, que a criança sente, que a criança desenvolve melhor quando ela sente isso. Se refere diretamente em todas as outras atividades. Enquanto tá ali, vai fazer alguma coisa, conversa, troca, canta música, mas é aproveitar coisas do dia a dia. E às vezes as pessoas acham assim, nossa, é tão difícil. Não, é na hora do banho, de escovar o dente, na hora de comer, na hora que tá descansando. Às vezes a mãe tá cozinhando ali e a criança tá do lado ali com os potinhos, né? Participando da atividade do cozinhar, né? Então, de alguma forma, isso tem que ser aproveitado. E isso é muito rico. Isso que eu falo, a riqueza é isso, é esse tempo. Então, assim, pontua pra gente, de forma mais geral mesmo, assim, quais são os marcos mais esperados, né? Sim. No desenvolvimento da linguagem até uns 2 anos. Até uns 2 anos. A gente tem o contato visual, que já começa no início, que é super importante. Então, a gente olhar para esse contato visual, no sentido da criança olha para você, olha, mas a gente precisa manter a duração desse olhar, a criança interagir com o som, com os sons, com o apontar, vem os sonzinhos das sílabas, isso é super importante, ela vai ter essa evolução. Depois ela vai começar a fazer o papá, mamá, ela vai começar a nomear ali a família. Então, com 1 aninho, a gente já espera esse papai, mamá ou mamãe. A criança já vai conseguir fazer um bo, um ba. Esses sonzinhos ela já está começando a fazer. Partiu daí, até 1 ano e meio, mais ou menos, a gente espera umas 50 palavrinhas. A gente fala de números para a gente conseguir pontuar, mas a gente precisa mais da qualidade desse tempo, desse desenvolvimento, do que essa quantidade. Então, a gente coloca essas palavrinhas de, por exemplo, para carro, carro, para bola, boa. Então, a gente vai ter algumas troquinhas que vão ser normais, mas a gente já espera essas palavrinhas com 1 ano e meio. Até 2 anos, a gente já considera 200 palavrinhas. A criança já vai estar fazendo as frases com 2 palavrinhas até 4. A criança já consegue nomear uma ação. Então a gente mostra um livro, tá lá no livro. Olha que bonitinho, o que eles estão fazendo? Onde que eles estão brincando? Ah, no parque. Ah, é no parque, muito bem. No repertório, no vocabulário. Exatamente. Então, a gente tem que observar esses marcos desse desenvolvimento da criança. Essas habilidades ali com 1 ano, que é super importante, que antecede essa fala, sentar, a troca de turno, a atenção compartilhada da criança, a interação que ela tem, esse apontar que é super importante, a gente validar e dar o nome. A imitação, a criança começa a imitar palavrinhas que a gente fala, imitar ações, expressões. Nesse sentido, a gente precisa, é super importante. Vem essas habilidades que antecedem a fala e vem os marcos na fala. Então, as palavrinhas, as frases, a criança já tem essa comunicação. Legal, muito legal. Agora que a gente já falou sobre o desenvolvimento, no próximo bloco a gente volta para falar de quando a gente deve se preocupar, né? O que é um atraso, e a gente vai entrando, né, nesse caminho aí. A gente já volta. Seguimos com o nosso Neurocast. Hoje eu estou com a fono Kyla. A gente está conversando sobre vários temas aqui relacionados à comunicação, à linguagem, à participação infantil. E agora a gente vai falar, voltar o nosso raciocínio aqui para algumas situações de alerta, né? Kyla, fala para a gente. Que sinais realmente a gente deve observar, né, que acenda aí para a gente um sinal de alerta em relação ao desenvolvimento da linguagem da criança, que pode ser considerado aí um motivo para a gente tomar cuidado. Muito importante, Evelina, a gente pensar nessas habilidades que antecedem a fala, que elas são primordiais. Às vezes a gente olha só no sentido da fala, mas da linguagem também é importante, na construção. Então, o que a gente vai usar e a gente vai observar
como que a criança está fazendo esse contato visual, como que ela está tendo esse tempo de contato visual, a função da imitação. Então, se é uma criança, às vezes que você conversa, tem o dia a dia, vai para a escola, mas aí chega em casa, a hora que vai interagir, a criança não te olha muito, às vezes tem um olhar vago, não se interessa, tem que fazer um esforço muito grande para ter interação. Então, eu tenho que pegar um brinquedo e chamar a atenção da criança, ou tem que ser algo muito específico. Isso a gente tem que acender o alerta também. Quando a gente fala, por exemplo, das habilidades, tanto do apontar, como de começar a pronunciar uns sonzinhos, que é super importante, esse repertório de palavras da criança. Então, com 1 ano e meio, a gente já espera uma certa quantidade de palavras, 50 palavrinhas. Com 2 anos, já espera 200 palavrinhas. Hoje em dia, a gente tem observado muito, tem chegado muita dúvida com relação a isso. Com 2 anos, a criança não fala, é normal? Gente, não é normal. A gente precisa ter um olhar atento a isso. Porque com 2 anos, a gente tem um repertório muito grande. E por que que a gente tem que ter esse olhar para a criança? Porque ela está nessa fase de desenvolvimento muito grande, ela aprende muito rápido. E a gente tem que aproveitar muito esse tempo. Então, ter esse olhar para isso. Mas assim, Raela, não sei se eu estou falando, mas olhando de fora, assim, é até muito legal você falar isso, porque realmente serve como um sinal de alerta. Assim, tá assistindo e está interessado nesse tema e está olhando o seu bebê. Porque às vezes eu tenho a sensação que as pessoas só vão perceber que não está funcionando algo ali, que não está desenvolvendo, quando não falam. Então, quando chega lá com 2 anos, mais do que isso, e fala alguma palavrinha, usa outra. Né? Sim, quando realmente tem a expressão da fala, ou melhor, da não fala, né? Sim. Então, assim, é muito interessante você falar isso, porque as pessoas têm que ir percebendo esse processo antes da fala, né? Essa construção da linguagem, como você falou. Exato. E às vezes a mãe fica esperando falar, e aí quando não fala, já está para frente. Esse processo foi ficando falho, né? E aí a corrida depois para alcançar recuperar, né, esse prejuízo aí desse tempo é maior. Sim. Certo. E uma coisa que é super importante, Eveline, é no sentido de a frequência que a criança faz isso. Então, isso que antecede a fala, eu preciso que a criança, quando ela está dando tchau, então lá ela já sabe, 7 meses, 8 meses, ela começa a entender o que é o tchau. Se a criança, uma vez ou outra, ela dá o tchau. Uma vez ou outra, a gente pega os brinquedos e ela interage. Isso também é super importante, porque eu preciso desses comportamentos comunicativos de uma forma frequente, no dia a dia. É claro que isso vai depender muito do meio e do ambiente que ela está. Então, eu preciso de ter esse olhar. A minha criança, eu consigo a atenção dela? Quando eu chamo ela, ela olha para mim? Quando eu falo, pega a bola para a mamãe, pega o copo, ela vai olhar para mim? Ela está executando aquela instrução? Porque para isso, a hora que chegar lá nessa fala, isso é o que vai construir para a criança ter essas palavrinhas. E de certa forma, se isso está acontecendo, se a mãe está percebendo isso, ela pode ficar tranquila, porque isso está sendo possível, né? E ela vai falar. Exato. E a gente vai vendo o que a criança não começa falando papai, mamãe, e logo no mês seguinte ela vai falar bola, carro, pipa. Não. Ela vai construindo isso. Então, percebeu que a criança está muito quietinha, está muito caladinha. Não, isso não é normal. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso dar oportunidades para ela para ter essa evolução. Existe um tempo, um limite, né, de idade, onde uma janela, talvez seria a palavra, onde a intervenção ela é mais eficaz e, assim, como você lida, né, como a gente deve lidar com aquela máxima, né? Cada criança tem seu tempo. Fica tranquila, mãe. Cada criança tem o seu tempo. A gente não fica. Como que é isso? Como você vê isso? Como profissional, especialista nisso? Limite de tempo? Não tem. Tanto para começar, como para falar assim, até quando vai, né? Até quando vai, a gente tem esse limite para ter uma melhora. Mas para iniciar, não.
Eu até falo muito, Eveline, sobre quando que a gente vai iniciar uma intervenção de fala, por exemplo. Você está muito novinho. 1 ano e meio ou 1 ano. Não é novo. A partir do momento que observou, buscou a informação, hoje em dia nós temos muitas informações, às vezes algumas até demais, mas a gente procura ponderar. Então, buscou a informação, falar, opa, acendeu uma luz aqui de alerta. O que está acontecendo? Deixa eu procurar uma ajuda. Deixa eu conversar com a fono, entender como que é o desenvolvimento, o que precisa fazer e se há necessidade de uma avaliação. Fez a avaliação, identificamos um atraso, é a hora de intervir. É muito melhor a gente pensar em intervenção do que remediação. Porque naquele momento que nós identificamos o atraso, a criança já trouxe para nós quais as habilidades que ela tem e quais habilidades que nós vamos potencializar. E às vezes, hoje eu vejo muito, a gente vê na prática clínica, sobre a espera de um diagnóstico. Então, eu quero, enquanto não tiver diagnóstico, eu não vou fazer nenhuma intervenção. Você perde um tempo ali nisso, né? Exatamente. Precioso, muito. Eu falo que a gente perde em ajudar essa criança da capacidade dela desenvolver. Porque quando a gente fala, cada criança tem seu tempo. A gente olha para as crianças e a gente vai ver a diferença. Então, você é mãe de 2. Então, tem coisas ali que é diferente. E vai ser mesmo, até porque são 2 crianças diferentes. Sim. Mas a partir do momento que a gente pensa, então a gente tem, o desenvolvimento é o mesmo. O esperado é o mesmo. O que a gente vai observar? Ouviu essa frase, cada criança tem o seu tempo? Ok, vamos ver como que tá? Tá muito atrás? Tá muito atrasado do que era esperado nessa idade? Opa, tá. Então vamos procurar ajuda, vamos intervir. Porque às vezes o que a gente vai intervir agora vai ser muito rápido. A evolução. Por que a gente fala e a gente garante essa evolução? Porque é a idade que a criança está. É o que a criança traz para nós. Sim. Essa idade da fase de aquisição. Passou, né? Exatamente. A gente tem que aproveitar essa primeira infância. Temos que aproveitar a questão da poda neural, que acontece muito rápido. E como que vai ter essa evolução? Como que esse tempo vai evoluir? Com as janelas de oportunidades que a gente dá para a criança. Sim. No dia a dia, a estimulação, a fala, contar, conversar com ela sobre o que está acontecendo, nomear, pedir para imitar, pedir para falar. E aí a criança tem essa evolução. Uma coisa também que a gente ouve falar muito é sobre, tá com preguiça. Não fala porque tá com preguiça. Nossa, com preguiça, né? Você já viu também? Eu falo isso, eu fico até meio redundante nisso, porque eu falo, gente, não tem isso. Não tem isso. Alguma dificuldade, alguma falta de organização. A gente tem que observar, porque vai desde uma questão ambiental, desde um transtorno. A gente tem um transtorno, pode ser um transtorno de desenvolvimento, pode ter um fator genético, um fator hereditário, pode ser um transtorno motor de fala, pode ser um transtorno com relação à linguagem. Então, a gente tem uma série... E pode ser ambiental, só por falta de estimulação. Já chegou muito caso. Um dente pobre, onde não tem nenhum tipo de interação. Muito bem. Sabe o que já aconteceu comigo? Às vezes chega assim, os pais vêm pra anamnese, e aí são quietinhos, conversam. Eu faço uma pergunta, responde, faço uma pergunta, responde. Aí eu falo, como que é em casa? A dinâmica de vocês? A gente é mais quietinho, sim, a gente senta, vê um desenho, vê alguma coisa. Tá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é botar todo mundo pra conversar. Sim. É ter isso, ter essa fala. Sim. Ter mais, eu falo, muito mais vida real do que digital. Sim. A gente precisa. E hoje em dia tá tão difícil isso. Muito. Né? A gente na física, a gente tem os marcos motores, assim, como, o esperado, assim, da parte motora. E às vezes chega pra gente desse mesmo jeito. O esperado pra sentar sem apoio, ali por volta dos 6 meses. Não, mas se você tá com 9, tá tudo bem. Não, gente. Não tá tudo bem. A gente pega uma janela ali, né? Exato. Que a gente entende como normal, demorou um pouquinho mais, antecipou um pouquinho, tudo bem. Sim. Mas passar 3, 4, 5 meses, né, de uma habilidade
que precisava ter acontecido ali e não aconteceu, essa criança não é preguiçosa, ela não é quietinha, é o jeitinho dela, é da personalidade dela, a gente escuta muito isso, né? Cada criança tem seu tempo e tal. E isso é perigoso, de certa forma, porque a gente fica esperando algo acontecer que talvez não vai acontecer. Ou que se está muito atrasado indica realmente, como você disse, que não seja um transtorno, mas uma necessidade de intervenção, que seja mental. Exato. Né? Mas algo precisa mudar ali. Aquilo ali já precisava ter acontecido, não aconteceu. Né? E é muito daquilo, como nós já comentamos, às vezes é a frequência, conforme aquilo vai acontecer. A criança não chega para mim, nenhuma criança, Eveline, fala zero habilidade, que a criança faz contato visual, de jeito nenhum. Não faz. Porque às vezes é o que os pais falam, nossa, algum ponto de partida tem, né? Exato. Mas o que a gente precisa? Potencializar aquilo que está aqui, a gente vai aumentar, a gente vai aperfeiçoar. Eu gosto muito da gente ter esse olhar de aperfeiçoar o que a criança já tem. Então não é talvez, tá com preguiça. Não é preguiça. Vamos ter um olhar mais cuidadoso e afetivo aí. Sim, isso é muito, muito importante. E aí, Carla, quando a gente fala de crianças não verbais, isso gera uma ansiedade maior nas famílias, né? E a gente entende, realmente, né? Mas a gente tem alternativas, felizmente, né? Então, quando que é indicado o uso de recursos, né? Como a comunicação alternativa, e já fala um pouquinho pra gente também como que isso é recebido pelas famílias. Se você, na sua prática, encontra uma certa resistência, se as famílias têm aceitado bem, como que é? Sim. A gente observa hoje, como você disse, graças a Deus a gente tem essa oportunidade hoje, tem essa variação de formas e meios de comunicação, que não é somente a fala, né? A gente pega isso, Eveline, desde lá de trás, na época que a gente tem, quando a gente fala dos deficientes auditivos, que ela fala, e veio, graças a Deus, a Libras. E agora, nesse sentido da comunicação alternativa aumentativa, é super importante. Porque são formas que a gente vai dar para a criança para ela se comunicar. Não só a criança, os adultos. Eles pode acontecer, ter alguma lesão e aí precisar dessa comunicação. Então, a gente vai usar quando? Claro que a gente vai analisar o perfil de cada criança, de cada indivíduo. Qual é a necessidade? É por troca de figuras? A gente vai estar usando um tablet e ela vai usar? Como que vai ser? Porque o princípio de tudo é a gente pensar que a gente vai dar a comunicação para a criança. Encontramos, nós vamos trabalhar por troca de figuras. Aí a gente vai estimular. Porque a criança, ela vai ter aquela compreensão. E quando a gente fala de comunicação alternativa aumentativa, a gente não precisa de pré-requisitos para isso. Que a gente vai analisar a nível de compreensão da criança e a gente vai trabalhar com aquilo. Mais uma vez, trabalhar com o que a criança traz. E é uma coisa assim, que eles pegam muito rápido. Então, eles entendem, nós vamos fazer a troca. Aqui, todas as vezes que a gente for pegar esse brinquedo, que você quiser esse brinquedo, você dá essa figura para mim. Ou a gente pode usar um dispositivo para apertar e sair uma gravação. Ou a gente pode pegar o dispositivo e clicar lá e a gente vai ouvir. Então, isso a gente vai dando esse manejo para a criança. Essa troca de informação. E isso é fantástico. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma prancha, eu estava em Ribeirão, tinha acabado de me formar, e eu estava fazendo meu aprimoramento lá no neuro, e no centro lá de reabilitação, no motor e tal. E aí a gente tinha um paciente que a gente não conseguia troca com ele, ele era não verbal, e a gente tinha essa dificuldade. O atendimento parecia que não rendia. E aí veio o iPhone e tal, e falou, olha aqui, vamos testar isso daqui. E eu saí tão feliz do atendimento. Sim. Tão aliviada, que eu falei, ufa, agora eu consigo me comunicar com ele. Exatamente. Né? E eu achei fantástico. Eu falei, era isso que eu precisava. Exato. A fisioterapia precisava dessa comunicação, dessa porta de acesso ao paciente. Né? E foi, a partir dali, parece que a parte motora dele que eu precisava trabalhar foi porque eu realmente conseguia ter essa troca que me fazia falta no atendimento. Exato. E uma das coisas que a gente diminui muito é a frustração, o nível de frustração.
A criança está muito nervosa, mas fica mesmo, não consegue se comunicar, não consegue expressar. Sim. Eu falo que a gente vai superando as etapas. Ela entendeu como que é a comunicação, ela entende como que é se expressar. Aí a gente vai começar a trabalhar o quê? O limite. Sim. Opa, peraí. Mas mesmo assim, é muito rico isso. Porque a criança tem essa oportunidade. Ela consegue lidar com isso. Então, essa possibilidade que a gente tem hoje, eu percebo que as famílias, assim, elas se entregam. E eu acho que, assim, hoje tá com isso de inteligência artificial e tudo, isso tá cada vez mais abrangente, né? Só não usa quem não quer. Exato. Né? Tá na nossa mão, tá muito mais fácil, né? De produzir material, né? Há muitos anos atrás tinha muita resistência. Hoje, com toda essa tecnologia... Porque as pessoas às vezes ficavam insistindo. Não, eu quero que fala. Só que a gente tem que pensar que a fala limita. Então eu tenho a fala dentro de uma questão que é o quê? É muito amplo. Sim. A comunicação. A fala está dentro da comunicação. E o que era a comunicação? Dar essa oportunidade para eles fazerem escolhas, para ver o que quer, o que não quer, para estar ali desse meio mesmo. Tudo muda a partir da comunicação, de uma comunicação muito eficaz, efetiva, que está acontecendo. Eu vi um exemplo de um curso que eu achei assim incrível. Era uma paciente, ela já era adulta, e ela teve uma paralisia total. E aí a única coisa que ela conseguia é mexer os olhos. E aí eles elaboraram uma prancha, tipo, era um quadrado assim, e ficava com os olhos. E aí trabalhava com ela, tipo, o que ela queria. Aí tinha as figuras em cima, que ela reconhecia, ela olhava pra cima. Ela olhava pro lado. Gente, é incrível. É incrível. E ter essa oportunidade, gente, pra se expressar é única. Então, se estamos com a comunicação alternativa aumentativa, vamos usá-la. E existe um mito, ainda existe, que a comunicação alternativa aumentativa inibe a fala, mas é um mito. Pelo contrário, ela nos dá a oportunidade para vir essa fala. Então, ela começa ali fazendo uma troca. Ok, a gente olha, tem a compreensão, às vezes não sai som, mas através da evolução, a gente vai começar o quê? A ganhar. Às vezes está ali. Não tem uma figura. Qual que é esse que você quer colocar aqui na comidinha que nós estamos fazendo? É o ovo? O ovo! A gente modela essa fala. Por isso que chama comunicação alternativa aumentativa. Ótimo. É incrível. Muito bom, muito interessante. Bom, que legal. Então, no próximo bloco, a gente vai falar então sobre inclusão, participação dentro e fora da escola. A gente já volta. Voltamos com o nosso Neurocast e agora a conversa gira em torno de inclusão. Carla, o que significa? Na prática, a gente gosta de ver a coisa acontecer. O que significa incluir uma criança no contexto social e escolar? A primeira coisa, e assim, é o básico, a gente entender e trazer a comunicação para a criança. Como que a gente faz isso? Como que a gente inclui? A gente fala, eu tenho que fazer curso. Sim, é sempre importante buscar informações. Mas é o quê? Como a criança a gente entender as habilidades que ela tem e usar disso trazendo a comunicação. Vai permitir essa comunicação. Porque às vezes a gente fica assim, taxado numa coisa só. Eu tenho 15 crianças, todo mundo fala. Chega uma criança que não tem o mesmo desenvolvimento, que não está na mesma linha de desenvolvimento que as outras, com as demais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com o que ela tem. Eu não posso esquecer eu vou oferecer oportunidades. É pelo apontar, é pelo som, é pela troca de figuras, é por um gesto, é por um toque. É dessa forma que a gente vai fazer. O mais importante é pensar nisso. E isso é extremamente, extremamente individual. Muito. Porque às vezes você vai ter duas crianças aparentemente com a mesma demanda, com a mesma, né? Mas às vezes olhando a fundo ali,
você precisa de um funcionamento com uma e de um funcionamento com outra. Para incluir aquela e para incluir aquela são mecanismos diferentes, necessidades diferentes. Eu acho que hoje o maior desafio nesse sentido é isso. Porque a gente não tem aquela receita de bolo, não está pronto. Tem ali 2 crianças. O que precisa para incluir? Isso, isso e isso. Não existe isso. Não existe. Não tem como. Não existe. E eu acho que isso também vem para nos mostrar essa questão humana. Da gente olhar para a criança como um ser individual. De ter aquela criança dessa forma. Com aquela criança eu vou lidar dessa forma. Essa criança, ela gosta muito da patrulha canina. Essa daqui gosta do dinossauro. Se eu uso patrulha canina com um e dinossauro com o outro, eu vou conseguir os mesmos objetivos, mas de forma diferente. Então, é ter esse olhar individualizado. Isso é muito importante. Se você padroniza dinossauro para todo mundo, pode ser que aquela que gosta de patrulha canina não evolua da forma que não vai evoluir. Então, a gente ter um olhar de independente do que a criança traz, a gente permitir ela se comunicar e a gente sair um pouquinho da caixa. Sair um pouquinho dessa receita e falar, o que eu posso fazer aqui? Porque às vezes são coisas que a gente nem imagina que a criança vai gostar, que ela vai interagir, que vai ser um incentivo e vai ser. Então, a gente pode falar que nesse sentido, a comunicação, né, que a gente vai oportunizar, se de alguma forma, para aquela criança, ela está diretamente relacionada à participação dela. Exatamente. E outra coisa também que é super importante, e hoje nosso trabalho é assim, estar aberto ao quê? À informação. Tá? A criança tem a fono, tem a físio, tem a TO, tem a psicóloga. Deixa eu entender com cada profissional e entender com a família como é essa criança. Porque a gente vai ter ali perfis. Então, tem o perfil aqui, perfil comunicativo. Olha, a gente vai trabalhar assim, assim, assim. Nós vamos usar essa estratégia. A gente vai usar isso como incentivo. E assim você vai conseguir ter uma comunicação, uma interação com essa criança. A criança não olha para mim. O que eu faço? O que eu posso fazer? Vamos pegar a coisa que ela gosta da patrulha, vamos fazer ele perto do rosto, porque no primeiro momento ela vai olhar para a patrulha, para o Chase, para o Marshall, sim, mas ela vai estar cada vez mais próximo desse meu olhar. Vai a gente ter essa forma e ter assim a tranquilidade mesmo. Deixa eu falar com a fono, como que é, para a gente se ajudar. Você tem normalmente esse contato com a pessoa na escola? Sim. Fazendo apoio? Exato. Sim, a gente tem, porque tem essa troca. Porque ali a gente sabe que comigo no consultório, com a gente, é o que é individualizado, normalmente. Sim. Na escola tem um monte de crianças, né? A gente tem a questão dos professores, às vezes tem 2 para a classe toda. Então a gente dá o quê? Dá esse apoio para dar estratégias. Falar que a gente pode agir assim. É mais fácil do que às vezes elas ficarem ali tateando. Por onde que eu vou? O que eu faço? O que eu coloco aqui? Então a gente já dá assim, não, aqui nessa parte de perfil comunicativo, estamos trabalhando isso. Então vamos fazer dessa forma. Que a gente dá essa informação. Eu conversei com a Lisandra, neuropsicopedagoga, no primeiro episódio aqui, e nós falamos muito, né? O tema foi isso, inclusão escolar. E a gente estava falando o quanto isso é desafiador, né? É muito complexo, envolve muita coisa. E o quanto é rico, é importante, porque a escola é realmente o choque de participação, de inclusão que tem. A gente falou assim, quando vai no shopping, a gente quer ver a inclusão acontecer em todos os ambientes, enfim, realmente esse é o sentido, né? Esse é o valor da inclusão. Mas assim, na escola é o que confronta mesmo se está sendo incluído ou não, se está participando ou não. Porque a escola, a criança passa um tempo ali, tá todo dia, né? As mesmas pessoas, é um convívio. Não é uma coisa esporádica que aconteceu tal coisa lá no shopping. Sim, né? Exatamente. A escola são os colegas, são a professora, aqueles mesmos rostinhos todos os dias. Sim. Então é um confrontar mesmo. Sim. Com a inclusão, com a participação. É na escola que a gente vê se realmente está funcionando. Eu falo muito assim que o maior desafio, às vezes, enquanto fome, eu tô ali com a criança no individual. Então, eu tô dedicada a ela.
Então eu faço modelagem, eu mostro, eu pego um brinquedo, pego outro onde ela vai, eu auxilio, e na escola. E a gente achar esse equilíbrio, tanto da escola de buscar a informação, como quando eu for dar uma orientação, eu não querer exigir que ela faça exatamente o que eu faço, ou coisas dentro de um consultório. Fora do ambiente controlado, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que é inviável. Então tem que ter esse equilíbrio nas duas partes. Ó, aqui a minha orientação tem que fazer isso, 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 isso não. A gente não trabalha tanta flexibilidade das nossas crianças. Como que ela usa, como é que ela aplica isso fora? Exatamente. E aí eu vejo muito isso, Evelyn. Nós, enquanto profissionais, enquanto pais, trabalhar a nossa flexibilidade. Tem que ser assim. Só vai dar certo assim. Não. A gente tem uma diferença ali de comportamento. Então a gente trabalha essa flexibilidade também. Eu faço com criança, né? Exato. Aí eu falo, tá, mas agora a criança ela não tá respondendo tão bem na escola como eu respondia. Vamos entender o que tá acontecendo? Vamos fazer uma pausa. Olhar para o convívio dela, para o meio dela, o que pode estar acontecendo? A gente descobre, às vezes, uma criança já verbal conversa, entende, explica, passou. Então, aí tem essa flexibilidade. Acho que é muito importante na inclusão. E na sua experiência, quais são os maiores desafios, né, para garantir essa autonomia dentro do ambiente escolar? É a gente ter justamente essa questão dessa flexibilidade, de ter essa troca. Por mais que a gente fala muito, né, do trabalho interdisciplinar, de toda a equipe estar junto, a gente entende que é a correria dos profissionais, que é a correria dos pais. E acaba que o nosso, assim, automático... Mas na prática isso não acontece, então. E a gente quer muito que terceirizar. Não, como eu faço? Não, como que é? Não, é assim. Não, o que eu sigo? Não. Eu falo que as crianças trazem pra gente essa questão da gente sair totalmente fora daquele engessado. Aqui eu vou ter que olhar dessa forma. Aqui eu vou ter que falar com a forma para entender o que está acontecendo. Para entender de que forma que eu posso aproximar mais essa comunicação, essa interação com essa criança. Então hoje eu percebo muito isso. A dificuldade de trazer para a criança entre esses profissionais. Às vezes a gente quer exigir que faça. Não, tem que fazer isso. Não. Ter essa flexibilidade. Certo. Só boas reflexões, né? Que a cabeça da gente fica borbulhando. Bom, então a gente vai encerrando esse nosso penúltimo bloco, mas ainda tem um pouquinho de conversa e a gente vai continuar falando um pouquinho mais de prática, né? Como estimular a linguagem no dia a dia e quais estratégias, brincadeiras que funcionam. Chegamos ao último bloco do nosso Neurocast e agora a gente vai ser bem prático. Cara, o que as famílias, os cuidadores aí, né, de forma geral, podem fazer no dia a dia para ajudar, né? Podem estimular essa linguagem que a gente está falando, essa comunicação, e que realmente você percebe na sua prática que faz a diferença. Vocês vão se surpreender com a minha resposta. Não é o brinquedo mais caro, não são as escolas mais caras, nem algo que a gente fala assim, nossa, eu preciso disso. Não, é o básico. É o básico do dia a dia. Cara, mas eu não tenho. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Eu não tenho tempo. Use o tempo que você tem. Pra quê? Para conversar com a sua criança. Então, desde pequenininho, vamos conversar, vamos apontar, nomear as ações, nomear os sentimentos. O que nós vamos fazer agora? Ai, não fala, mas a gente está falando. Lembra que a gente falou da linguagem? Então, a gente vai lá atrás. Ah, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer um papau? É a hora da fruta. A gente vai comer? Que delícia! O que tem aqui? Tô dando informação. Ah, tem a maçã. Já tô nomeando. Mas que delícia que ela é. Vamos pôr a mão? Já tô falando da mão. Tô dando noção corporal. Molhadinha. Ah, a gente já tá tendo essa noção da sensibilidade aqui na mão. Vamos pôr a linguinha?
que legal! Estou fazendo expressões, estou fazendo entonação. Então, tudo isso são coisas do dia a dia que a gente vai estimular a criança. Vamos escovar o dente? Com qualquer atividade. Com qualquer atividade. Vamos ler um livro? A gente vai sentar, ler um livro, apontar, vamos falar o que tem ali, as ações, vamos buscar coisas do dia a dia que aconteceu. Por quê? É nesse básico que a gente vai conseguir dar o quê? As informações. Quanto mais informação a gente dá para a criança, mais isso armazena. E aí nós vamos ter o quê? Somente a questão motora para colocar em prática dentro do tempo da fala. Que vai ser muito mais fácil. Isso vai ser a da junção. A hora que estiver pronto para sair a palavrinha bola, isso vai sair. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é bola. Então nós vamos, olha a bola! Vamos pegar a bola? Cadê a bola? Ah, a bola azul, a bola vermelha. É muito disso. Eu falo um exemplo, por exemplo, quando a criança está para apontar. Apontou para a água, ainda não fala. A gente vai oferecer. Mas eu só vou oferecer água pronto? Não. O que você quer? Ah, você quer água? Que delícia, tá muito calor, né? Vamos beber água? Vamos lá no filtro? Onde a gente vai apertar? Aperta aqui para a mamãe. A gente já deu uma instrução. A criança vai seguir essa instrução. Ó, escuta o barulho. Como que fez o barulho? Que gostoso. Então, quantas vezes eu falei água? Quantas vezes eu estimulei? Quantas habilidades eu trabalhei aí? Então, muito importante é isso. É esse básico. A gente aproveitar esse tempo e com qualidade com a criança. Numa troca, no banho, na hora de dormir. Enquanto está com a criança. Enquanto Porque a está lição com de a casa da fono é justamente na rotina. Exatamente, na rotina. Precisa parar para fazer, ó, agora eu vou parar para fazer a estimulação da fono. E é até engraçado, Evelyn, que muita gente já falou pra mim assim, Kaila do céu, eu não acredito que eu tava trazendo a bola fono pra brincar. Eu falei, mas esse brincar vai muito mais além. Dentro de uma brincadeira, a gente trabalha muitas habilidades e a gente tem que direcionar. Mas vocês têm que aproveitar porque a gente passa essas dicas para vocês. E são coisas do dia a dia que a gente traz para a terapia, a gente faz direcionado, de modo intencional e passa para vocês em casa nesse dia a dia. E o que as pessoas estão querendo das crianças? Se não brincar. Se não brincar, O que a criança quer fazer? exato. Não faz nada. Chega aqui pra mim, Cada gente extrair extrair o que a gente quer. Né? põe a criança sentada e fala, agora nós vamos aprender a falar má. Oi, a criança não vai ficar, vai chorar. Então eu preciso trazer esse lúdico. E na física, então? Vamos fazer 10 repetições. Levanta sua perna. Não vai. Imagina uma física trabalhando assim. Exatamente, né? E não é porque A também... gente brinca em serviço mesmo. Exato. A criança vem, não, a criança vai aprender, ela tem que aprender. A gente sabe, a gente já aprendeu, a gente tem a noção. A criança é novo. A gente está dando oportunidade para ela aprender isso. E em todos os momentos. Então, tá em casa, tá na fono, tá na física. Ela não precisa ser a fono. É só aproveitar essas oportunidades. Então compartilha com a gente umas brincadeiras, Ai, umas atividades, coisas simples, mas que podem ajudar nesse desenvolvimento aí. Dá para fazer muita coisa. A gente pode desde pegar personagens que a criança gosta muito, que hoje a gente tem muito disso. Então, nos personagens, a gente pode trabalhar os sons. Ah, patrulha canina. Cadê o Marge? Quem é o Marge? É o bombeiro. Como faz o bombeiro? Então, eu já vou trabalhar o som de um onomatopeia com ele. Gosta da fazendinha. O que nós vamos fazer com a fazendinha? Estimular os sons. Então, o mu, o uau, o quá, tudo isso. Por quê? Eu preciso desse preparo de uma forma mais simples para a gente conseguir falar vaca, cavalo. Então, esse preparo é importante. Então, os animais é ótimo para estimular. Gosto muito de brinquedos de encaixe. Ele tem 1001 oportunidades que a gente pode usar. Então, a gente vai trabalhar com a criança. Posso usar cada peça, faz um som. Brinco muito com eles. Pego a patrulha canina. Então, cada
a personagem vai levar uma peça até o encaixe. Como que a gente vai levar? Fazendo um som. Então, eu tenho o som do bombeiro. Então, vamos levar e coloco lá. O que a gente já está trabalhando aí também? Seguir uma instrução, que é super importante. Outra coisa, agora nós vamos abrir. O que nós vamos fazer? Abrir. Então, já está trabalhando esse abrir com as crianças. Vamos fechar? Fechou. Acabou. Muito bem. Então, a gente já está estimulando a fala da criança. Livro é ótimo para qualquer idade. A criança, no comecinho, ela vai observar, você, adulto, vai apontar, vai fazer o som, vai olhar para a criança. Quem apareceu? Foi a vaca lá no sítio do Mu. Ah, e a gente tem a música do Seu Lobato, que a gente pode associar. Então, tudo isso são coisas simples, brinquedos. E aí a brincadeira vai fluindo, conta. vai tomando conta. Porque a gente pensar nesse sentido. É um brincar livre, né? Na verdade. Livre. E que vai dando vários elementos. Várias. Coisas legais também são esses brinquedos, a gente fala de ação-reação. Então, aperta, levanta. Adoro. Ótimo. E eles dão. A gente prende a atenção, né? Muito. E trabalha muito outras questões. Isso que é gostoso. Então, tem a mobilidade, eles vão descobrir resolução de problemas. Quem apareceu? Apareceu o elefante. Cadê o elefante? Como que ele fez? Escuta. Olha aqui para você ver. O elefante. Vou fazer esse som do elefante. Então, a gente dá sempre essa oportunidade. E é muito legal a gente olhar assim. A criança fez, a gente vai comemorar, a gente vai incentivar. Às vezes acontece muito. Chega para mim na estimulação, nós vamos pegar os animais. Então, vamos trabalhar o da vaca. Às vezes a criança faz o bico. Muito bem, isso é. Já é o... Porque a gente teve aqui, o movimento, um planejamento motor para isso. Ela já entendeu aquilo, né? Uhum. E é engraçadinho, porque a hora que eles fazem o som pela primeira vez, eles falam, isso saiu? Eu fiz isso mesmo? E a gente incentivar. Hoje mesmo eu tive uma experiência incrível com o Petitinho. Nós estávamos trabalhando com bolas de massinha. Então, gosta muito de massinha. Eu falei, como que eu vou trazer a massinha para desenvolvimento de fala? Fizemos uma bolinha e ele adorou. E aí, a gente fazendo, bola! Aí ele olhou pra mim, boa! E eu falei, meu Deus, eu não acredito. Então, a gente ganha, assim, o dia, o mês. Nossa, Copa do Mundo, né, pra gente. Exatamente. Fica uma coisa simples. Porque a gente vê a massinha é só pra apertar, amassar, e às vezes para fazer sujeira. Sim. Mas vai além disso, de explorar. A gente tem a questão de textura. Pode fazer forminhas. Vamos fazer forminha dos meios de transporte? Vamos trabalhar o carro? O do carro, do caminhão, a buzina. Então, tudo isso a gente vai falando isso, eu fico pensando no meu atendimento, assim, né? Eu fiz um pouco bagunceira. Mas eu não consigo fazer aquele atendimento tudo organizadinho, cara, eu já vou e pego de novo. Então, no final do atendimento, realmente tá né? Sim. Porque eu deixo a criança explorar. Sim. E às vezes... antes, né, porque a gente tem gente que gosta de programar o atendimento, assim, e tal, e eu chego muitas das vezes quando né, é óbvio que em algumas situações a gente precisa de algum controle, sim, mas assim, ver quem é que nós vamos brincar. Exato. Né? Escolhe o brinquedo, você, me diga você o que a gente dá vai essa brincar. autonomia, Né? E aí o atendimento vira uma baguncinha mesmo, tá tudo certo. Exato. Eu também sou dessa de comemorar, de rir, de cantar um pouquinho mais alto para chamar a atenção da criança mesmo. Né? Então quem tá em volta está um pouco... Uma fisioterapeuta um pouco bagunceira. Mas faz toda a diferença para a criança. Porque a criança se envolve naquilo. Sim, sim. Né? A criança, ela gosta dessa... É atrativo para a criança. Né? Se a gente for muito morno, muito ali, a gente não prende a atenção da criança. Ela não, logo ela perde o interesse. Né? Então, é um desafio atender criança, né? Eu sempre falo, é difícil atender criança, porque você precisa estar inteiro ali no atendimento. E é engraçado que às vezes a gente pode estar com 1 milhão de problemas, mas enquanto a gente está atendendo, a gente realmente mergulha naquele universo. A gente vira a criança ali junto também. Exatamente. E é o que, particularmente, é o que eu
Não, você Sim, te ama, né, menina? porque eu acho incrível, assim, poder que aquilo me joga ali naquele universo. E é o que eu gosto de fazer. E eu falo muito. Por mais que seja difícil. Sim, Eu reconheço, é um desafio, desafiador. né? Muita coisa sai do planejado ali, né? Porque a gente tem, né, um planejamento para aquela sessão, tudo. Às vezes não acontece nada do que você planejou, então é desafiador. Mas é incrível, né? A gente mergulha muito nisso e eu falo que o atender a criança é libertador para nós mesmos. E a gente faz ali e vira o animal e faz um som e gira. É incrível. E a gente vê muito, eu vejo muito isso. A evolução das crianças dentro do consultório, estimulação em casa, é a criança ver a verdade em você. A sua entrega. Então, nossa, essa semana eu vi assim, era uma marzinha. Aí ela olhou pra mim, a gente brincando, interagindo, fazendo os exercícios. Você é muito engraçadinha. Eu falei, mas é legal isso. Então, essa pureza. Criança é demais. Sim. Cara, eu vou aproveitar essa que eu te perguntei sobre as brincadeiras, as atividades e tal, e pedir para você fazer também um comentário, mesmo que breve, assim, sobre o uso de telas. Eu acho que é super importante. Foi bom. Eu tinha anotado aqui, mas fugiu. Super importante a gente falar sobre isso. Acho que vale a pena um alerta aí. Vale a pena esse alerta. E às vezes eu percebo que as pessoas estão até assim, ai, nossa, de novo. Aí a gente chega no lugar, Já sabe que não pode. a gente já sabe. Ai, mas é difícil. Não, a gente entende. Mas o que às vezes eu acho que falta muito? A informação sobre isso. Porque o que é a tela? Uma vez teve um comentário assim, mas eu não entendo por que faz mal. Porque é colorido, tem sons, tem personagens, tem vozes diferentes, e tem balões, e tem brilhos. De fato, exatamente. Tem a música, a criança gosta. Por que é prejudicial? Porque quando a gente coloca na tela, e a gente coloca um bebê de 6 meses, que tá ali, ai, nossa, vou colocar ali. Ai, um aninho, nossa, tá ali, que ele para, que ele fica quietinho. A gente tem o quê? Um excesso de estímulo. Então, uma hiperestimulação. Tudo que a criança, assim, que vai brilhar os olhinhos dela, tá na tela. Quando a gente pega essa criança e coloca com outra criança, ou coloca com um adulto para interação, nessa carinha aqui, não vai ter tudo aquilo. Na carinha dos professores, também não. Então a gente tem que pensar nisso. Então, uma da questão prejudicial é esse hiperestímulo. A criança não interessa no que não é virtual. Exatamente, aquela coisa vibrante. Então a gente tem que trazer. Vai chegar uma fase, a gente vai trabalhar música, é legal? Sim, mas eu preciso construir esse real. Eu preciso construir esse contato visual com a criança. Eu preciso que ela olhe para mim e imite o que eu vou fazer. Ai, no seu sítio tinha um parque. Ia, oh, que legal. Ela olhou para mim, que é o que ela vai conviver todos os dias. Por que às vezes aparece que a criança está viciada lá na televisão, na tela? Por quê? Porque é realmente isso, para ela aquele estímulo é muito bom, é o que ela quer. E quando é tirado para um meio que tem só adultos, ou que tem crianças que eu tenho que ir lá subir no pula-pula, ou que eu tenho que conquistar aquele brinquedo que eu quero, não. Então, não é interessante. E aí ele tem que sair daquela zona de conforto. Então isso prejudica diretamente a interação dela. Diretamente. Total. Na comunicação, tudo é diferente. Porque se a gente diz, por exemplo, na tela, a criança interagindo o tempo todo, nem isso. Ela para e vibra. Então eu tenho aquele excesso de estímulo. Aquilo vai entrando. O celular é muito pior do que a televisão ainda. Muito pior. A gente me pergunta, é pior mesmo o celular? É muito pior. Tem todos em outros quesitos, a questão visual, tudo. A gente tem que trazer o quê? Como os antigos falam, né? Criança para brincar na rua, para trazer brincadeira de verdade. Brincadeira de verdade. Isso é muito importante. E vale a gente pensar também que nós adultos também estamos muito nessas telas. Sim. Então, quantas vezes vem a gente, né? Tô ali com a criança sentada e tô lá.
passando. Tô lá vendo, mãe, eu tô lá, fala, pode falar. Ah, tá. Então, é meio que nesse sentido também. Sim. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa tela tá funcionando como uma chupeta digital. Ai, nossa, chorou. Ai, nossa, não para quieto. Tem criança que só come na frente da Só televisão. come. Já do celular. Perde tanta coisa, até o apreciar, o mastigar, o sentir o sabor daquela comida, Tudo. o olhar as cores, Tudo. o nomear, tudo a gente Toda perde. a sentido do ambiente. O ambiente. Se estiver em casa, se estiver no restaurante. Perde Exatamente. tudo. E sem contar, Eveline, que isso tira muito nós adultos da zona de conforto. É muito mais fácil. Sim. Você pegar, você tá ali, chega cansada, tem filhos, tem isso, tem aquilo para fazer, trabalho. É muito mais fácil. Mas vamos lembrar daquele tempo de qualidade. O que fazer com aquele tempo? Dá para a criança essa oportunidade. Dá para a criança também a oportunidade de se frustrar em alguns momentos. Que isso faz O parte. tédio, né? Criança hoje em dia a gente não deixa a criança entediada Tédio. mais, né? Então a gente precisa ter isso. Pensar nesse sentido. O que é realmente essa tela? Por que é prejudicial? Porque que a vida é difícil. Não. Mas vamos se esforçar, vamos tentar um pouquinho. Minha criança já está há muito tempo na tela. Tudo bem. Vamos diminuir? Se tira de uma vez. Vai dar muito bom. Mas vamos ter aqui um manejo para a gente auxiliar essa criança e oferecer coisas mais interessantes para ela também. Tem uma pediatra que eu sigo e ela fala de forma muito clara, assim, interessante que eu acho, que ela falou assim, ó, é possível a gente usar, ela fala, tela de emergência. Sim. Em algum momento que foge do seu controle, você precisa usar aquele recurso, ok. Né? Exato. A gente é aquela história. Cada um está vivendo uma loucura e ele sabe a loucura que está vivendo. Precisou, use. Né? É um recurso, tá ali, pode ser que salve ali aquela situação em aquele momento. Exato. Mas é uma tela de emergência. Né? Sim. Quanto menos. E tem gente que me fala assim, Eveline, mas hoje em dia não vai ficar fora, porque vai chegar na escola, muita coisa vai ser no tablet, no computador e tudo, não tem como. Uma hora isso vai ser oferecido. Mas o quanto mais a gente expõe, né? Assim, quanto mais a gente jogar isso pra frente, sim. Melhor. Porque a criança não deixa de perder, ela não perde essa primeira infância com esses prejuízos. Exatamente. Né? Ela aprende a brincar, ela aprende a interagir, ela aprende, né, de outras formas, essa primeira infância principalmente, né? É lógico que um adolescente não vai ficar sentado, isso não cabe mais no nosso meio, né? A gente está diretamente ligado nisso. Mas assim, as crianças, é possível. Sim. É possível a gente, pelo menos, restringir muito. O máximo que conseguir. Porque às vezes eu já vi situações, por exemplo, a criança tá chorando, pega, põe lá uma música, a criança para. Gente, é um nível de inteligência tão grande que ele começa a repetir esse comportamento. Fala, opa, então eu vou continuar chorando. Tá resolvido. É só chorar. E aí o quê? O que a gente às vezes tá com o tempo ali? Vamos sair, vamos dar uma volta? Você sai e fala, vamos brincar, vamos conversar, vamos pegar essa folha, é coisa simples. Mas exige um esforço, a gente sair daquela zona de conforto. E sair, dá um passinho, mas eu não vou conseguir sair. Dá o primeiro passo. Muito bem, você conseguiu, vai conseguir junto. E tenha pessoas ao seu lado que te apoiem. Isso mesmo. Você já conseguiu um pouquinho, agora a gente vai tentar novamente. E elogie a criança por isso. Tenha isso também para ela, dá esse reforço. Esse tema, se a gente for continuando aqui, a gente não acaba. Certo. Como os outros profissionais da equipe podem colaborar com o seu trabalho no fundo? A gente parte do princípio do básico. Porque a gente não precisa pensar assim, eu preciso ser fono para trabalhar essa fala. Gente, não precisa. Tá lá na fisioterapia, tá fazendo os exercícios com a bola, ou dobra a perna, para andar. Eu lembro, assim, muito de pacientes que a gente tem em comum, que o quê? Usava ali o telefone, estava em pé, que tinha que andar até lá.
a gente já vai estimular. O que tem ali? Onde você vai? Ah, é no telefone? No alô? Nossa! Pra quem que a gente vai falar alô? Nós já estamos trabalhando. Pro papai? Pra mamãe? Pra vovó? Vamos chegar até o telefone? Vamos dar um passinho? 1, 2, 3 e já! Então são coisas simples. É a gente usar daquela comunicação do que está na nossa frente para a gente trabalhar o quê? Isso, o que a criança está fazendo? Ela está olhando para você, ela está interagindo, ela está olhando a sua boca, ela está compreendendo a linguagem, está entrando em ação. Opa, como assim? Um alô com o papai, com a mamãe, com a vovó? Isso vai fazer o quê? Vai motivá-la a andar. Porque às vezes se você só colocar a criança lá, paradinha, e ela tem que tirar até o objeto, você vai ficar sem fazer nada. Vamos esperar ela chegar até o objeto. A gente vai dar esse incentivo, vai dar essa fala. Então todos os profissionais Todos podem os profissionais. ajudar. Nossa, vai ser Somar. sensacional. Em tudo. Cara, e pra terminar, então, o que você falaria pra gente, né, acabou falando bastante de fala, eu sabia que ia ser assim. Tem que ser assim, pra conversar com uma fome. Mas o que você falaria para os pais que estão passando por um processo de ansiedade aí, de dificuldade, né, nesse processo, não está conseguindo ainda, a criança ainda não está evoluindo nesse ponto, ou está evoluindo muito devagarzinho, assim. O que você falaria para essas famílias? Sim, é super importante. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para essa criança com esse olhar individual e acolher o que essa criança tem para oferecer. Por mais que a ansiedade é grande, tem muita informação, a gente acaba buscando essas informações e associando a pequenos momentos, a gente esquece de olhar para essa criança. Então, é uma criança que está com 2 anos e não tem 200 palavrinhas. Por exemplo, um exemplo prático. O que eu vou fazer? Como que é? Por onde que eu vou? A gente vai olhar e ver o que essa criança faz. Como que ela se comunica comigo? Ah, ela conta pra mim, ela mostra. Às vezes ela pega da minha mão e me leva até o que ela quer. Ok, então nós vamos valorizar isso. Através disso, a gente vai dar as informações. Então, nós, os adultos profissionais, os cuidadores, os pais, vai ser o mediador dessas crianças. Mas ter esse olhar. Porque, às vezes, a gente usa muito de um comparativo. Tanto ao que a gente está vendo com relação a um atraso, como para outra criança. E esquece de olhar para a sua criança. Ter esse olhar. Enxergar nela essa capacidade, a capacidade que ela tem. Porque quando a gente enxerga isso, a gente vê um campo de oportunidades. Então, através disso que ela tem, ela leva na minha mão, o que eu posso fazer? Eu posso abaixar, olhar para ela, onde você quer ir? Mostra para a mamãe, vamos lá pegá-la, vamos junto. A gente vai ter isso. E com a orientação do bom profissional, eu acho que os pais ficam mais tranquilos, Sim, né, de entender os processos, de entender o que realmente é necessário, de participar, né? Porque é o que você está falando, a família precisa participar de forma efetiva. E aí acho que essa ansiedade, né, essa angústia talvez vai ficando mais fácil de conduzir. Exato. Né? Um bom profissional para acompanhar, né? Para pegar na mão mesmo. Exatamente. Porque ter esse olhar mesmo, falar, até aqui eu consigo ajudar. A partir daqui, eu preciso de ajuda de um profissional. Sim. E tá tudo bem. Você não precisa saber tudo. O pai, a mãe, não tem que saber tudo. Tem os profissionais para auxiliar. Sim. Eu falo muito isso para os pais. Nossa, Caio, o que eu faço agora? Né? Nesse quesito eu vou te orientar. Tô aqui do seu lado. Calma. E vamos juntos. Nós vamos juntos. Eu oriento, a gente vai trocando. Porque isso é o que acontece com a criança e com a família. É essa troca. Ai, cara. Muito bom. Se deixar a gente ficar muito bom. Muito obrigada. Viu? Queria te agradecer por esse bate-papo tão rico, tão sensível, tão generoso nessa sua forma de explicando, de contando pra gente. E tão necessário. Sim. Né? Eu queria muito trazer uma fono, porque é um tema que realmente as famílias
acho que precisam se informar cada vez mais e ter boas informações, né? Porque nem tudo que a gente vê Exato. né? Então, é bacana isso. E foi uma delícia. Foi ótimo. Eu tenho certeza que quem ouviu a gente saiu hoje com muito aprendizado. Que ótimo, que ótimo. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, por poder levar essas informações e trazer essa informação com leveza, com carinho, acolhendo as crianças, acolhendo a família. Ainda mais aqui no Neurocast tem sido assim uma experiência sensacional. E eu falo que todos nós somos facilitadores da comunicação. Todos nós podemos. Foi um prazer. Qualquer dúvida que surgir, eu estarei à disposição. Fala pra gente como é que a gente te acha. Né? Pode tanto no Instagram, no Carla Rocha, ponto fonoinfantil, vai me achar lá. E lá também tem o número. Tem o meu A contato. gente coloca aqui embaixo pro pessoal. Isso. Pode me chamar que a gente vai conversando. Tá, joia, a gente vai colocar. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela companhia. Tem sido um prazer esses bate-papos, recebo só pessoas muito queridas aqui. E a gente se encontra em breve no próximo Neurocast. Até lá!